Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre a geometria analítica, que vai incluir a distância entre dois pontos. Então imagine a seguinte situação. Em uma viagem, quando nós estamos passando por uma rodovia, nós temos algumas placas que marcam o quilômetro, a posição que você está naquele instante. Se no instante inicial, por exemplo, passamos pela placa quilômetro 12 e em seguida passamos pela placa quilômetro 68, para nós sabermos quantos que nós andamos entre essas duas placas, do quilômetro 12 ao quilômetro 68, a gente calcula de que forma? Pela diferença entre essas duas marcas ou entre esses dois pontos. Então a gente faz, no caso, 68 menos 12, vamos chegar a 56 km por hora. Por que é sempre módulo? Porque lembra que quando se fala essa distância, não existe distância negativa, ok? Então, tem que entender que quando se fala-se distância, sempre na forma de módulo. Você vai dar um resultado positivo. Como é que se determina a distância entre dois pontos no gráfico? Vamos ver esse exemplo aqui, para nós entendermos. Aqui pede para achar a distância dos pontos A, 1 e 3, está aqui embaixo, ó, 1 e 3, né, o par ordenado. E o ponto B, 5 e 6, ó, 5 e 6. O que seria a distância? A distância seria a distância gráfica desse ponto a esse ponto. Vamos chamar DAB, ok? Distância de AB. Vamos raciocinar o seguinte, para nós determinar essa distância, você tem que ver que aqui vai formar uma figura geométrica, um triângulo retângulo. Lembra que quando se fala triângulo retângulo, nós temos o Teorema de Pitágoras, ok? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse nosso caso aqui, a nossa hipotenusa seria a nossa distância que eu quero saber. E quanto é que mede os catetos, que é esse lado e esse lado? Aí vocês olham aqui, ó, desse ponto até esse ponto dá quantas unidades gráficas? Bem, do ponto, olhando aqui embaixo, ó, como você está olhando na horizontal, olha no eixo horizontal, o eixo da abscissa, o eixo x, ó, do 1 até o 5, a diferença de 1 para 5, ou 5 menos 1, chega a 4 unidades gráficas. Quanto é que mede esse outro cateto aqui? Ó, aí vocês vão olhar aqui, como vocês estão olhando na vertical, vocês vão olhar aqui no eixo dos ordenados, o eixo y. Do 3 até o 6, você faz a diferença 6 menos 3, vamos ter 3. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui de forma prática, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado, no caso a distância AB ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Então vamos chegar a 16 mais 9, lembra que a potência faz a raiz, né? No teorema de Pitágoras, vamos chegar a 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Bem, essa é a parte prática. Mas como é que a gente define a fórmula, né? Para nós calcularmos sem precisar fazer gráfico. Então vamos raciocinar aqui o seguinte também. Bem, nós temos aqui, do par ordenado, nós temos o x do B, o x do A, o y do A e o y do B, ok? Então, aplicando aqui, quem seria nosso H, né? Nosso H seria a distância AB, tá aqui, ó, AB ao quadrado. Como é que a gente chegou nesse primeiro cateto aqui, nesse 4? Como é que eu fiz? Eu fiz a diferença do ponto do x do B, que era 5, pelo x do A, que era 1. A diferença dos dois elevado ao quadrado, então, para dar o 4. Como é que eu cheguei nesse 3? O mesmo raciocínio. Eu fiz a diferença entre os y aqui do B e o y do ponto do A. Ok? Então, vai ficar assim a fórmula. Então, a fórmula pode ficar desse jeito, ou simplesmente coloca a raiz aqui em cima já direto. Então, a fórmula da distância entre dois pontos é a diferença entre os pares ordenados do x de um ponto e o outro, ao quadrado, mais a diferença dos pares referente ao y ao quadrado. Vamos ver outro exemplo, aplicando direto na fórmula. Pede para achar a distância entre esses dois pontos aqui. Ponto menos 2 e 5 e menos 6 e 10 no gráfico abaixo. Ok? Então, primeiramente, vocês façam assim, ó. Vocês vêm aqui, colocam aqui, ó. Esse é o x do B, esse é o x do A, esse é o y do A, esse é o y do B.
Vamos marcar assim para não se atrapalhar na fórmula, ok? Lembrando que a fórmula da distância de 2 pontos é essas duas, essa expressão aqui. Aí vocês vão substituir. Distância B vai ser o quê? O x do B, que é menos 6, menos, abre parênteses, porque o x do A é outro número negativo, né? Elevado ao quadrado, mais o y do B, que é o 10, menos o y do A, que é o 5, ok? Então, tome cuidado quando vocês vão fazer as diferenças, tem alguns que às vezes esquecem a diferença aqui no próprio par, não está errado, ó. É um com o outro, com outro ponto. Resolvendo aqui, vocês vão ter menos 6 mais 2, menos 4 ao quadrado, e aqui fica 10 menos 5, 5 ao quadrado. Faça as potências, vão ficar 16 mais 25, que vamos chegar à raiz quadrada de 41. Quando a raiz não é exata, não precisa extrair ela não. A menos, se for problema, fala assim, aproximadamente, aí você extrai a raiz. Lembre que sempre quando você fazer as potências, se der negativo, o resultado vai dar sempre positivo, ok? Então nunca vamos ter resultado de distâncias negativas. O exemplo 3. Aí fala o seguinte, a distância entre os pontos A, menos 2 e Y, B, 6 e 7 é 10. Pede para achar o valor de Y. Muito bem. Aí tem as opções aqui, né? Primeiramente, vocês fazem o seguinte, ó, vocês vêm aqui em cima, para não se atrapalhar, ó. Esse é o x do B, x do A, y do A, y do B, e essa é a distância do AB. A fórmula é essa aqui. Aí vocês vão colocar os dados certinho. Qual é a distância do AB? 10. Aí vai ficar 6 menos 2 ao quadrado, mais 7 menos o y que está faltando ali ao quadrado. Aí vocês vão ver que dá para nós fazermos aqui, ó, que vai ficar 6 mais 2 vai dar 8 ao quadrado, 7 menos y ao quadrado. Para resolver a equação aqui, nós temos uma equaçãozinha para resolver. Para tirar essa raiz, você leva todos os membros ao quadrado, ok? Assim. Quando eu faço isso, ó, a raiz e a potência de fora, vocês podem cortar. Aí vamos ter 10 ao quadrado, que é 100. 8 ao quadrado, que é 64. E esse 7 menos y ao quadrado, vocês fazem separadinho. Aí como fizer 7 menos y vezes 7 menos y. Aí fica 7 vezes 7, 49. Ó, assim, tipo assim, um distributivo, um chuveirinho, né? 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos y, menos 7y. Menos y vezes 7, menos 7y. E menos y com menos y vai dar mais y ao quadrado. Juntando esses dois termos aqui no meio, vão ficar 49 menos 14y mais y ao quadrado. É isso aqui, ó. Ok? Aqui nós temos uma equação, né? Uma equação do tipo segundo grau. Aí vocês têm que colocar igual a zero para você resolver ela. Então esse sempre para o outro lado negativo. Dando uma enxugadinha na equação, nós vamos chegar nessa expressão. Uma expressão de uma equação do segundo grau. Então como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Lembra? Isto, fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar dela? Nós temos, primeiramente, para resolver a equação, vocês vão tirar o valor dos coeficientes, né? Então, nós temos os coeficientes do A, B e C. O A é o valor que está com x ao quadrado, no caso é 1. O B é menos 14 e o C é o 13. Achando o discriminante, o delta, né? Nós temos B ao quadrado, menos 4AC. Então, o delta vai ficar menos 14 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 13. 14 ao quadrado vamos ter 196. 4 vezes 1 vezes 13 vai dar 52. Menos 52. Então 196 menos 52 vai dar 144. Agora achando o valor das raízes, né? Que é o que nós queremos saber. O y, né? Pode ser x. No caso é y que nós temos, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta por 2a. Ok? Então fica menos 14. Que é o valor do b, né? Mais ou menos do delta, que é 144, que nós já achamos ali, dividido por 2 vezes 1. Resolvendo aqui, né, a regra de sinais e a raiz, nós vamos chegar a 14 mais ou menos 12 dividido por 2. Lembrando daqui em diante, nós vamos ter o y', ok? 14 mais 12 dividido por 2, vamos ter 26 por 2, que vai dar 13. E vamos ter o y, duas linhas.
14 menos 12 por 2. Vai dar 2 por 2, vai ser 1. Ok? Então quer dizer que o y nós temos duas opções. Pode ser 13 ou pode ser 1. 13 ou 1. Olha, ó. Ou 1 ou 13, né? Nós temos a opção ali para assinalar. Opção C. Mas vamos entender o seguinte, mas por que deu duas respostas? Quer dizer que o ponto A aqui que nós temos, ele pode ser duas soluções. Ele pode ser, então, menos 2 e 1, ok? Que é o primeiro y, né? Um dos y. Ou menos 2 e 13. Por quê? Veja assim o nosso gráfico aqui. Aqui nós temos o ponto B, que é o 6 e o 7, né? E os pontos que nós achamos, que seria o menos 2 e 1 e o menos 2 e 13. Quer dizer que tanto aqui quanto aqui a distância de lá até aqui, ok? E daqui até aqui vai ser a mesma, vai dar 10 unidades. Nós temos duas opções, pode ser para cima ou para baixo, digamos aqui, né? Tá certo? Espero que tenha ajudado no entendimento do assunto. Até o próximo conteúdo, então.